Aleluia. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos à Sara Restinga. A gente sempre diz, né, que a Sara Restinga é a casa do Senhor. A Sara Restinga é a nossa casa. Portanto, a Sara Restinga é a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Deus que te trouxe aqui nesse lugar e recebeu o teu louvor e a tua adoração, agora fale contigo através da sua palavra poderosa, em nome de Jesus. Nós estamos muito felizes porque temos visto o agir do Senhor. Estamos muito felizes porque temos visto Deus operar, Deus se manifestar em nosso meio, né? Levantar aqueles que estão caídos, fortalecer os enfraquecidos, em nome de Jesus, né? Nós somos uma igreja, nós somos uma congregação, nós somos um povo que está reunido nesse lugar, em nome do Senhor. E quando buscamos a sua presença, a palavra do Senhor nos ensina em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, nas terças-feiras, no nosso culto da fé, nós nos reunimos aqui para clamar ao Senhor, para buscar a sua presença, para fazer conhecidas diante dele as nossas necessidades, porque cremos que quando oramos, quando clamamos, não estamos como um homem, como um lutador que está dando socos no ar. Nós estamos apresentando, colocando diante do Senhor, diante do único que pode fazer coisas tremendas e maravilhosas na nossa vida. Nós temos muitas expectativas, nós esperamos muitas coisas, mas no Senhor nós sempre seremos surpreendidos. Abra a palavra do Senhor comigo no livro de Efésios capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Esse versículo eu cito em quase todos os cultos, né? Mas é importante para que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Efésios capítulo 3, versículo 20. Veja que a palavra do Senhor... Acho que é melhor trocar mesmo, né? Aleluia. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nesse versículo nós temos não é nem subliminar, está explícito aqui, né? Está claro alguns segredos revelados do Senhor, né? Algumas verdades do Senhor reveladas à nossa vida. Primeiro, que Deus é poderoso e Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Conforme, quem sabe, você tenha anotado na sua filipeta aí, você tenha trazido nessa noite o seu clamor, clamando e pedindo por algo impossível. Algo que tu tens tentado ao longo da tua vida e não tem conseguido. Tu tens colocado na presença do Senhor uma grande necessidade, que tu já tentou de várias formas, de várias maneiras vencê-la e alcançar o resultado. A palavra do Senhor está dizendo que Deus é poderoso para fazer muito além, infinitamente mais. Quer dizer que o Senhor pode fazer muito, mas muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém? Então eu estou trazendo essa palavra nessa noite para aumentar a tua fé. Mateus 17, a palavra do Senhor fala de um momento que os discípulos foram desafiados por Jesus, os apóstolos foram desafiados por Jesus, e aí Pedro, sempre ele que ia à frente, né? Ele diz para Jesus assim: então Jesus, diante dessa situação, diante dessa circunstância, eu te faço um pedido: aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, né? E o Senhor então ensina eles e aumenta com certeza a fé de cada um dos seus discípulos, dos seus apóstolos, daqueles 12 homens que andavam com ele. E nessa noite eu estou trazendo essa palavra justamente para gerar isso no teu coração, que o Senhor aumente a tua fé, que em nome de Jesus tu saia daqui crendo um pouco mais, que tu saia daqui nessa noite confiando um pouco mais, que tu saia daqui nessa noite acreditando um pouco mais, né? Muito mais do que naquilo que Deus pode fazer.
E aonde está a rocha? Coloca de novo o versículo, Everton. Aonde está a rocha? E por que eu posso dizer com certeza que nós podemos crer muito mais, confiar muito mais e esperar muito mais naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas? Porque esse poder infinito que age, que opera em nós, né? Esse poder infinito que opera em nós é conforme o seu poder. Isso aqui, quando a gente lê rapidinho assim, a gente não entende, né? Mas o que a Bíblia está dizendo? Que Deus opera em nós de forma infinita, conforme o seu poder. O que isso quer dizer para nossas vidas? Que Deus, o poder de Deus, a ação de Deus, o agir de Deus nas nossas vidas, não é de acordo com a minha capacidade, não é de acordo com a minha realidade, não é de acordo com aquilo que eu posso, de acordo com aquilo que eu tenho. Deus não age, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. A palavra do Senhor fala que Deus, Ele faz infinitamente mais, Ele é muito mais. Isaías 66 diz que os céus são o seu trono e a terra simplesmente é o estrado dos seus pés. Tamanha a sua grandeza, tamanha a sua majestade. E a palavra do Senhor está dizendo que esse Deus age com esse poder de acordo com a sua realidade. Não é de acordo com a minha capacidade, não é de acordo com a minha força. A palavra do Senhor diz, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E mais adiante a palavra do Senhor diz: e não te estribes no teu próprio conhecimento. Essa palavra está dizendo o seguinte: não te firma naquilo que tu sabe, não te firma naquilo que tu acha, naquilo que tu te considera capaz ou tem mérito para fazer. A palavra do Senhor está dizendo que Ele age infinitamente mais, Ele é poderoso para fazer muito além do que aquilo que nós pedimos, conforme o seu poder. Deus age de acordo com a sua realidade, e a realidade de Deus é infinita, a realidade de Deus é sobrenatural, a realidade de Deus é poderosa. Aleluia. Nós cremos num Deus que ressuscita os mortos, nós cremos num Deus que faz o surdo ouvir, nós cremos num Deus que faz o mudo falar, o coxo andar, nós cremos num Deus que cura, que faz milagres. Aqui nesse lugar, esse Deus infinitamente poderoso tem operado sinais, milagres, prodígios e maravilhas. E se nós aumentarmos a nossa fé, se nós crermos um pouco mais, se nós confiarmos um pouco mais no Senhor, Ele vai fazer infinitamente mais. Mas missionário, eu não tenho condições, missionário, eu não sou capaz. Não tem problema. Sabendo disso, o Senhor decidiu agir nas nossas vidas de acordo com a sua capacidade. Amém? Aleluia. Deus resolveu agir de acordo com o seu poder. A palavra fala que o Senhor certa vez queria fazer um juramento, e a Bíblia diz que Ele não encontrou ninguém por quem Ele pudesse jurar, e Ele jurou então pela sua mão direita. Deus age sempre de acordo com a sua realidade. Um outro versículo, coloca por favor, Filipenses 4,19. Já vou entrar no tema da palavra, que isso está queimando no meu coração aqui, né? E o meu Deus, olha que interessante isso. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Novamente encontramos aqui o nosso Deus, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Nós lemos lá, conforme o seu poder, e agora estamos lendo, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória. Sabe o que essa palavra está dizendo? Hoje no culto da fé, eu quero te entregar essa verdade. Essa palavra diz o seguinte: nós não temos condições, nós não somos capazes, quem sabe, de realizar, de alcançar tudo aquilo que sonhamos e almejamos.
E muitas vezes nós somos chamados, convocados por Deus, nós entendemos a nossa missão, o nosso propósito de vida. Muitas vezes nós, em meio às circunstâncias da nossa vida, quantos de nós aqui somos pais, mães, filhos, irmãos, profissionais, funcionários, empresários, enfim, não sei a realidade de cada um, mas quem sabe, de acordo com a tua realidade de vida, no meio dessas circunstâncias que tu estás vivendo, tu te considera incapaz de alcançar algumas coisas, incapaz de viver algumas coisas. Quem sabe quando tu ouve essa palavra, quando tu lê a palavra do Senhor, quando tu escuta a palavra que tem sido pregada aqui nesse lugar, tu acha, não, isso não é para mim, essa palavra não é para mim, porque eu não tenho condições, porque eu não sou capaz. Uma coisa é verdade, nós realmente não temos condições, nós realmente não somos capazes, mas João 15,6 diz assim: sem mim nada vocês podem fazer. A palavra do Senhor está dizendo isso, Jesus está dizendo isso, sem Ele nada nós podemos fazer. Mas Filipenses 4,13 diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Então pega esse segredo, recebe essa revelação do Senhor para a tua vida. Sozinhos nós não conseguimos, sem Jesus nós não podemos, mas com Ele nós tudo podemos. E ainda que estejamos colocando na sua presença algo impossível, algo difícil, algo sobrenatural, algo que seja muito tenso e complicado de ser realizado, o nosso Deus, conforme o seu poder que opera em nós, vai fazer infinitamente mais, segundo a sua riqueza em glória. Ele vai suprir a tua necessidade, em nome de Jesus. Eu não sei o que está na tua filipeta, eu não conheço as necessidades de todos, mas eu creio nesse Deus poderoso, que tem agido e atuado nesse lugar, e em nome de Jesus, o Yahvé Jireh, o Deus provedor, o Deus que não permite que nada nos falte, Ele vai encher os teus celeiros, aleluia. Ainda que nós não tenhamos mérito, ainda que nós não sejamos capazes, Ele, por causa da sua maravilhosa graça, que foi inaugurada, que foi liberada sobre as nossas vidas, quando o seu sangue precioso verteu na cruz do Calvário, Ele decidiu, Ele escolheu, de livre e espontânea vontade, nos abençoar e nos agraciar com o seu poder, com a sua riqueza, com a sua glória, com o suprimento, com a provisão. Então eu quero te desafiar a acreditar nessa noite. Qual a tua maior necessidade? Qual o teu maior anseio? O que tu mais precisa? Hoje, em nome de Jesus, a tua oração está chegando ao trono de glória do Senhor, e a resposta de Deus, os anjos do Senhor estão liberando a resposta, estão trazendo a provisão, estão se movendo e agindo em teu favor, em nome de Jesus, amém? Quantos de nós temos necessidades nessa noite? Quantos de nós têm uma causa impossível? Quantos de nós clamam por um milagre? Quero te convidar a fechar os teus olhos agora e orar junto comigo nessa introdução meio extensa que eu fiz aqui da palavra. Eu sinto de fazer isso nessa noite. Aleluia. Coloca diante do Senhor o teu anseio e a tua necessidade. Diz para o Senhor aí com as tuas próprias palavras: Jesus, meu Deus, eu te entrego essa necessidade. E cita agora diante do Senhor, exercita a tua fé agora, e cita, apresenta a tua necessidade diante do Senhor. Não te constrange agora, não te intimida agora. Nós estamos diante de Deus, nós estamos diante do nosso Pai, daquele que está com seus braços abertos e os seus ouvidos atentos, agora esperando receber o teu clamor. A tua oração vai subir ao trono de glória como um incenso suave e agradável. Eu sou pai de família e eu amo quando os meus filhos me procuram
e apresento as suas necessidades, e eu que sou humano, e eu que sou carnal, faço o possível dentro da minha realidade, e às vezes o impossível dentro da minha realidade, para atender a necessidade dos meus filhos. Se eu que sou homem, se eu que sou humano e sou carnal, faço o impossível pelos meus filhos, imaginem o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que tem glória e poder, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Ele vai mover céus e terra, Ele vai fazer o impossível, Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que tu estás pedindo. Ele vai te suprir com riqueza e glória, de acordo com a sua riqueza, de acordo com a sua glória, de acordo com a sua realidade. O Senhor vai se mover e vai operar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós colocamos na tua presença as nossas necessidades. Tu conheces o meu coração, Senhor. Tu sabe o que eu anseio, tu sabe o que eu careço, tu sabe o que eu preciso. Tu sabe, Senhor, que eu tenho orado pela Sara Restinga, tu sabe que eu tenho clamado por esse bairro, por essa região. Tu sabe, Senhor, que eu tenho orado pela minha família, pelos meus filhos, pelos meus discípulos, pelas nossas células. Eu te apresento mais uma vez as minhas necessidades, eu coloco mais uma vez o meu clamor diante de ti, porque eu creio, Senhor, que só tu podes fazer, só o Senhor é Deus. Tão certo como vive o Senhor, eu creio que tu vais fazer e vai te mover na minha vida, nas nossas vidas, nesse lugar, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Antes de encerrar esse momento de oração, olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: creia, meu irmão, Deus está fazendo, Deus está operando. E você pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Nós temos sempre um tema, né, da palavra. Me estendi um pouquinho, vou ser breve agora então no tema da palavra, em nome de Jesus. Estamos na campanha Aviva-nos, Senhor, né? E o tema dessa noite é: por que demora o avivamento? Então quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Quem está na Sara Restinga desde o começo se lembra de um tema de pregações que eu fiz, né? Embasado nesse livro, Isaías, capítulo 6. Eu gosto muito desse texto, muito mesmo, né? Eu cito em oração, nas minhas orações, nas orações coletivas nossas, em nome de Jesus, porque é um texto muito forte. Como eu estou precisando trocar meus óculos, eu vou ler aqui. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seus pés, e com 2 asas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. 4. As bases do limiar se moveram à voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo nas mãos uma brasa viva que tirara do altar, e com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela te tocou os teus lábios, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e o pecado, e perdoado o teu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Certo? Uma leitura um pouquinho extensa, mas é importante a gente refletir sobre esse texto nessa noite.
esse texto está narrando a experiência de um avivamento pessoal, de um homem que foi avivado por Deus. Para retomar algumas coisas que a gente está falando nessa campanha, a palavra avivamento é uma palavra derivada. A palavra avivamento, ela deriva, a origem da palavra avivamento é a palavra vida. E para nós, né, cristãos, vida é Jesus. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, baseado nesse princípio, nós somos avivados quando recebemos a presença de Jesus nas nossas vidas. Aqueles que são cristãos há mais tempo, né? Quem sabe já frequentaram algumas igrejas, já participaram de alguns moveres, às vezes de forma enganosa, né? Ou não tão correta, a gente acha que avivamento são as manifestações do Espírito Santo, mas nem sempre são, né? É claro que, como consequência, às vezes, a gente cheio da presença de Deus, a gente pula, a gente canta, a gente chora, a gente sapateia, a gente gira no manto, no mistério, enfim, tudo isso faz parte. Mas isso não é basicamente o avivamento, porque toda a mudança, toda a transformação que o Senhor quer gerar nas nossas vidas, ela acontece sempre de dentro para fora. Amém? Então, quando o avivamento começa? Quando Jesus Cristo entra no nosso coração. Amém? Seja avivado nessa noite. Diga assim: Jesus, vem habitar no meu coração. Habita no meu coração, Jesus. Aleluia. E às vezes o que acontece é que um dia, ou num culto da Sara Cavalhada, da Sara Restinga, ou em algum outro momento da tua vida, tu fez aquela oração, né? Te chamaram na frente da igreja, ou assistindo um programa de televisão, enfim, em algum momento alguém já te conduziu e tu fez aquela oração: Senhor Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te confesso, eu te declaro agora como meu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz, né? A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, Ele vem morar e Ele vem habitar nos nossos corações. E quando Jesus entra na nossa vida, outra característica do Senhor é que Ele é fogo consumidor. Então, a vida do Senhor acende uma chama de Deus no coração de cada um de nós, né? E a partir do momento, e aí vocês podem entender o que é essa chama, quando a gente aceita Jesus. Esses dias eu estava conversando com uma irmã, né? E ela me dizia: bah, missionário, eu só quero saber de Deus agora, eu quero ler a Bíblia, eu estou orando, eu quero ir para revisão, bah, eu quero Deus na minha vida, missionário. É esse o avivamento. Amém? A gente estava caminhando para um outro lado, a gente estava seguindo um outro caminho, mas Jesus apareceu na nossa vida e a nossa vida foi completamente transformada. Nós estávamos frios, nós estávamos distantes de Deus, mas nós convidamos e Ele entrou na nossa vida e decidiu habitar dentro dos nossos corações. E uma chama se acendeu. Amém? Só que ao longo da vida, né? Quem nunca passou por uma tribulação? Quem nunca passou por uma dificuldade? Quem nunca enfrentou uma luta? E as lutas Deus permite, mas são a ferramenta que o inimigo usa para literalmente nos dar um banho de água fria e apagar a chama do Senhor nos nossos corações, né? Algumas a gente resiste, algumas a gente percebe e entende que o inimigo está se levantando, e aí já dou um conselho, já abro os olhos daqueles que estão se preparando para fazer o revisão de vidas, né? O inimigo, sabendo que está para chegar uma grande mudança na tua vida, ele vai te tentar de várias formas, ele vai tentar te atingir de várias maneiras, mas a palavra do Senhor fala no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 7, nem as muitas águas podem apagar a chama do amor, nem os rios afogá-lo. Então nós vamos perseverar até o fim, e ainda que o inimigo tente, a chama do Senhor não vai se apagar no nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Mas às vezes a gente não percebe e o inimigo consegue nos atingir, e quem sabe alguns de nós aqui tenham chegado com a chama quase apagando, ou apagada, ou baixinha aqui nessa noite. Em nome de Jesus,
A palavra do Senhor me dá autoridade para fazer isso. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus acenda a chama no teu coração. E que tu seja nessa noite animado por Deus. Que tu seja nessa noite reavivado. Quem sabe, alguns de nós, no meio do louvor, eu tive uma visão como essa, assim, né? Não sei se é porque eu assisti um videozinho hoje, a cena de um filme, de uma emergência de um hospital, né? E estava chegando um homem, a ambulância estava trazendo um homem para esse hospital. E aí perceberam que ele estava com dificuldade, com a pressão, com os batimentos baixos, com a pressão baixa. E aí o médico do plantão perguntou para o socorrista: quantas vezes tu teve que ressuscitar esse homem? Aí ele explicou: 3 vezes eu tive que ressuscitar esse homem, né? Que é aquele processo daqueles nem sei o nome daquilo, né, que se usa desfibrilador, ou enfim, isso, né? Você sabe o que eu estou querendo falar, né? E quem sabe nessa noite nós precisemos, alguns de nós aqui, de um desfibrilador espiritual para nos fazer ressuscitar, para nos fazer reviver, para nos reanimar, para nos fazer levantar e sair de uma realidade morna, e sair de uma realidade fria. A palavra do Senhor fala no livro de Apocalipse que a Bíblia diz que seja quente ou frio, não seja morno, porque o morno Deus vomita. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser quentes, mas entre morno e frio, é melhor que seja frio, a Bíblia está dizendo, porque os mornos Deus rejeita. Em nome de Jesus, toda frieza espiritual está sendo repreendida no nosso meio, está repreendida agora, em nome de Jesus. E também toda mornidão que faz a gente ser meia boca, que faz tu te levantar e dizer: eu vou lá na igreja, né? Mas não sei, né? Não sei se esse negócio de ser crente é para mim. O que adianta ir nos cultos? O que adianta preencher filipetas e filipetas? Aleluia! Que essa incredulidade, que essa falta de fé caia por terra agora, e que o Senhor acenda a chama no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Isaías foi reavivado, Isaías foi avivado. A Bíblia diz, tu pode ler em casa depois que chegar, a Bíblia diz que a vida de Isaías mudou completamente a partir desse momento. Isaías se tornou, teve um upgrade na sua caminhada, no seu ministério profético. Ele era um profeta até aqui, mas a partir desse momento ele se torna o profeta messiânico. Ele é levado pelo Senhor a outro nível, e todas as vezes que nós experimentamos da presença de Deus, todas as vezes que nós desfrutamos da presença do Senhor, Ele nos leva a outros níveis espirituais. Amém? Paulo dizia: quando eu era menino, eu vivia com a realidade de um menino, mas quando eu me tornei um homem, eu desisti das coisas de menino. Então, em nome de Jesus, o Senhor está nos capacitando, avivando os nossos corações nessa noite, para que a gente deixe de lado tudo aquilo que nos fazia, ainda nos prendia a uma vida imatura, tudo que nos fazia agir e viver como meninos, porque nós somos homens espirituais. Eu vejo aqui mulheres espirituais, eu vejo um povo de Deus que o Senhor está amadurecendo, está fortalecendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Mas olha como começa o texto. Coloca no versículo 1 lá, Everton. Vou ser breve para a gente ter mais um tempinho de oração aqui ainda nessa noite, em nome de Jesus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Amém? Vamos parar nessa parte aqui. Quem era o rei Uzias? Uzias, a história conta que Isaías, o profeta, ele era parente, primo, né, de Uzias. Então, e Uzias era o rei. Isaías convivia com o rei Uzias. Isaías via o rei Uzias todos os dias. A realidade da vida de Isaías era andar no palácio, convivendo com o rei. E o rei Uzias, a história dele é muito interessante, mas o final é triste. O rei Uzias era filho de Amazias, se não me engano. E Amazias, morreu,
e o povo escolhe a Uzias para se tornar o rei de Israel. Só que Uzias tinha 16 anos. Imaginem, um jovem de 16 anos assumir a presidência da República do nosso país, né? Que desafio. E Uzias, ele entende que era algo grandioso, algo muito forte que estava sendo, algo desafiador que estava sendo pedido a ele. Então o que ele faz? Ele busca o Senhor. Uzias, com 16 anos, ele busca e clama pela presença do Senhor. Aleluia, pedi e dar-se-vos-á. Sabe o que acontece? Deus ouve a oração de Uzias, e Uzias se torna um grande rei. Não houve um rei como Uzias. Ele foi poderoso no seu tempo, ele era inteligente, ele foi dotado de sabedoria, ele foi um grande rei. A história conta que Uzias foi o inventor das catapultas. Sabe o que são as catapultas? Aquela arma de guerra que se coloca uma pedra e um pêndulo e ela lança longe a pedra. Uzias era um estrategista, ele se tornou um grande rei. Aquele menino então com 16 anos que começa a vida temendo ao Senhor, buscando a sua presença, entendendo que grande era o desafio que ele tinha na sua vida. Ele decide e começa o seu ministério, o seu reinado, buscando a presença do Senhor, e Deus o abençoa. E ele começa a alcançar grandes coisas na sua vida. Só que, infelizmente, esses resultados fizeram com que Uzias se ensoberbecesse. A palavra do Senhor fala no livro de Provérbios que o orgulho precede a queda. E Uzias então estufa o peito. Aquele que começou quando jovem, clamando a presença do Senhor, entendendo que com 16 anos ele não conseguiria reinar Israel, e ele busca pela ajuda do Senhor. Agora ele começa a dizer: eu sou o rei, hein? Que rei que eu sou, hein? Eu sou poderoso, eu sou o melhor. E então os resultados fazem com que, na verdade não é o resultado, né, mas o coração de Uzias se ensoberbece, né? E ele se torna tão soberbo que ele sai do palácio e vai até o templo e diz para os sacerdotes: deixem eu entrar e oferecer sacrifícios. E os sacerdotes dizem para ele: não, ainda que tu seja rei, o Rei dos Reis diz o seguinte: aqui só os sacerdotes, e lá só o sumo sacerdote pode entrar. Então, ainda que tu seja rei, daqui tu não vai passar. Mas ele se considera tão forte, tão poderoso, tão potente, que ele passa por cima da direção que o sacerdote está trazendo. Ele passa por cima da palavra do Senhor. Ele passa por cima da direção de Deus. E sabe o que acontece? A Bíblia diz que quando ele entra no templo, desobedecendo a direção do Senhor, ele fica completamente leproso. E aquele que começou temendo ao Senhor, e por temer ao Senhor e buscar a sua presença, ele começa cheio de glória, ele alcança muitos resultados e é tremendamente abençoado por Deus, e encerra o seu reinado morrendo de lepra. O orgulho precede a queda, né? Uma vez, lá no centro de recuperação que eu trabalhei há alguns anos, a gente fez uma música, e a letra da música dizia assim, ó: graça divina é começar bem, mas graça maior é persistir na caminhada certa. Amém? Eu sei que tu tem buscado ao Senhor, meu querido, mesmo que tu esteja vindo pela primeira vez aqui. O Senhor te trouxe aqui nesse lugar, porque eu sei que Ele tem um propósito na tua vida. E quem sabe, espero que sim, o Senhor tenha te trazido aqui nessa noite com o coração quebrantado. E saiba de uma coisa: a oração que tu fez nesse lugar, nenhuma oração que é feita nesse lugar é desprezada por Deus. E no seu tempo, na hora de Deus, no kairós do Senhor, a tua resposta vai chegar em nome de Jesus. Amém? Mas quando a tua resposta chegar, eu te peço, eu rogo pelas misericórdias de Deus, como Paulo dizia, não te afasta do Senhor. Nunca perde essa essência quebrantada que te fez chegar nessa noite e se colocar humildemente na presença do Senhor.
Aleluia, porque Deus fez isso na tua vida, a resposta chegou na tua vida, não é simplesmente porque tu merece. Nós nos tornamos em Cristo merecedores, porque Ele age de acordo com a sua grandeza, de acordo com a sua majestade, Ele nos supre de acordo com a sua riqueza e de acordo com a sua glória. Quem sou eu para achar que posso alguma coisa? Quem sou eu para achar que tenho alguma coisa? Tudo que eu posso, tudo que eu tenho, é Deus que faz em mim. Tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Uzias esqueceu disso e achou que era por causa da sua capacidade, por isso morreu leproso. Então, Isaías, o homem que conviveu com o rei, está agora, quem sabe, assustado, está agora triste, abatido, e quem sabe até nesse momento a chama do coração de Isaías, aquela chama que quando o Senhor o chamou pelo nome e o levantou como profeta, quem sabe nesse momento Isaías está abatido, Isaías está triste. Quem de nós não sofre quando um parente morre, quando um amigo morre, quando uma pessoa, não precisa nem morrer, quando uma pessoa próxima a nós sofre? Nós somos atingidos por isso também. E quem sabe Isaías estava abatido, porque estava vendo, ele viu, né, o rei nascer, crescer e agora morrer. Mas Isaías foi muito sábio, e no ano da morte do rei Uzias, no momento do sofrimento, no momento da angústia, na hora que ele estava abatido, na hora que ele estava cansado, na hora que ele estava enfraquecido, ele fez aquilo que todos nós devemos fazer nos momentos da nossa fraqueza. Ele foi ao templo, ele foi à casa do Senhor, ele foi buscar a Deus, né? E isso é muito interessante para nós, né? Porque nós temos uma tendência, quando tudo está bem, a gente diz, ô glória, vamos para o culto, aleluia, e a gente vem para a casa do Senhor, né? Mas muitas vezes, nós somos tentados, na hora da dificuldade, a não vir para a igreja, a não vir para a casa do Senhor. Mas tem que ser, não o inverso, né? Porque tanto nas horas boas, nas horas ruins, nos momentos difíceis, nos momentos agradáveis e nos momentos difíceis, todo o tempo nós devemos estar na presença do Senhor. O Salmo 150 diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, ainda que eu tenha grandes dificuldades, consigo ainda respirar, aleluia, eu vou louvar ao Senhor. E Isaías só foi avivado, só houve essa grande mudança da realidade da vida de Isaías, porque ele decidiu ir para a casa do Senhor, né? Isaías viu um rei nascer quebrantado e morrer orgulhoso. Então, o que tarda o avivamento? O que impede o avivamento? Porque às vezes a vida de Cristo não entra plenamente nos nossos corações, porque cada um de nós, de acordo com a sua realidade, permitimos que a semente do orgulho nasça e cresça nos nossos corações. Uzias achou que ele sozinho tinha conquistado as coisas. Uzias, ao alcançar alguns resultados, Uzias, ao ser abençoado, ao vencer, ao prosperar, ele caiu no ledo engano de achar que era por causa dele. E a nossa caminhada espiritual nunca tem a ver simplesmente conosco, mas é sempre por causa dele. Amém? Sabe por que os milagres acontecem na tua vida? Por causa dele. Sabe por que você se levantou essa manhã e seguiu o seu trabalho e viveu a sua vida? Por causa dele. Sabe por que você está aqui na casa do Senhor nessa noite junto comigo, clamando e pedindo? Por causa dele. Aleluia, tudo é por meio dele, por meio dele e para ele. É ele que nos permite respirar, é ele que nos permite viver, e é ele que vai nos levar a vencermos todas as coisas na nossa vida.
A palavra do Senhor fala em Romanos 8:37 que em Cristo nós somos mais do que vencedores. No Senhor nós somos mais do que vencedores. Vejam com o que a Bíblia está dizendo. No Senhor, em Cristo Jesus, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. É Ele que nos faz vencedor, é Ele que nos faz vencer, é Ele que nos faz romper, é Ele que nos aviva e acende a chama nos nossos corações. E quem sabe o avivamento, e quem sabe a vida de Cristo não esteja se manifestando dentro de ti, e algumas coisas não estejam rompendo na nossa vida, porque nós achamos que é na força do nosso braço que vamos resolver. Ontem eu estava numa reunião de oração com os discípulos da Carvalhada, e uma irmã fez a seguinte pergunta: missionário, como eu devo lidar com aquelas pessoas que eu falo de Jesus, e elas não entendem, e elas não escutam, e elas me contrariam, e elas acham que sabem, e elas acham que são capazes. Como agir nesses casos? E eu disse para ela: não fala nada. Quando tu perceber que essa pessoa está firmada no orgulho, está assentada no trono que ela construiu para ela mesma, a partir desse momento tu não fala mais nada. Largo de mão então, missionário? Não. Zacarias 4:6 diz o seguinte: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A partir desse momento, tu começa a orar para que ela saia do trono, para que o Senhor possa falar com ela. Amém? Coloca a mão no seu coração e repita assim comigo: neste coração há um trono, e só há um Deus que pode sentar nesse trono: Jesus Cristo. Amém? Muitas vezes nós queremos deixar Jesus de lado e nos assentar nesse trono. Ah, missionário, não, eu sei que Deus é Deus, mas sabe quando nós somos desafiados a tirar Jesus do trono, a tentar tirar Jesus do trono e sentar nele? Quando as coisas demoram. Aí a gente clama, né? Uma irmã uma vez me disse: missionário, não sei quantas filipetas eu já preenchi, né? Hoje é dia 24, né? 24 de outubro, a Restinga começou dia 14 de janeiro. Então nós temos 9 meses e 10 dias de igreja. Nós começamos no mínimo 9 campanhas, né? E quem sabe alguns de nós aqui tem 9 filipetas preenchidas, né? Ah, missionário, eu tenho pedido e as coisas não acontecem, então eu vou dar o meu jeito. Quando você tenta resolver por si mesmo, você está assentando no trono que é de Deus no seu coração. Está tomando o lugar de Uzias. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Cuidado, é duro o que eu vou te dizer. Todas as vezes que nós semearmos no nosso coração uma semente de orgulho, o fruto dessa semente vai ser a lepra. E nós vamos morrer como Uzias, leproso. Ainda que algumas coisas aconteçam, o final dessa trajetória, o final desse caminho vai ser a lepra. Mas a palavra do Senhor, abra comigo em Salmo 51, versículo 17, e já vou encerrando por aqui. 17. 51, 17. Isso. Olhem o que a palavra do Senhor diz: sacrifícios agradáveis a Deus são. Aquilo que agrada a Deus é um espírito quebrantado e um coração compungido e contrito. Não desprezas, ó Deus. Amém? Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Todas as vezes que nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, Ele nos ouve. Isaías teve a humildade para perceber que estava vivendo num momento difícil, mas precisava mudar a sua realidade. Então ele faz aquilo que todo crente deve fazer.
ele vai para a presença do Senhor, e ao chegar no templo, a Bíblia diz que o olhar dele, que tinha a lembrança de Uzias, é transformado, e a partir de agora, ele não vê mais Uzias, mas ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. O Senhor mudou a visão de Isaías, o Senhor lavou os olhos do profeta, o Senhor mudou a realidade daquele homem que foi forte, que teve fé e humildade suficiente para sair, para escolher no momento mais difícil da sua vida, buscar a presença do Senhor, e ele foi recompensado com um avivamento pessoal. Ele começa vendo o Senhor, vendo o seu trono, ele viu a realidade celestial. Alguns creem, e eu creio, que ele viu o céu, porque ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e viu os serafins voando com 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas eles voavam. Isso representa o temor e o movimento. Eles cobriam seus olhos, tamanha a glória de Deus, cobriam os seus pés, porque eles estavam à disposição do Senhor, e com 2 asas eles voavam, porque Jacó viu uma escada e os anjos subindo e descendo. O Senhor está se movimentando. Isaías, no momento de aflição, de angústia, quem sabe quando ele achou que as coisas iriam acabar, que já era, agora morreu o rei, o que vai ser da nossa vida, o que vai ser do povo? Ele vê o Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais, que age conforme o seu poder nas nossas vidas, que conforme a sua riqueza em glória, supre todas as nossas necessidades. Eu te lanço um desafio nessa noite, mesmo que esteja difícil, mesmo que nós estejamos vivendo o momento mais difícil das nossas vidas, agora seja avivado pelo Senhor, e esse avivamento vai vir sobre a tua vida. A vida de Jesus vai se manifestar sobre ti, quando tu decidir não retroceder, mas sim avançar. O inimigo acha que pode nos parar, tentando atingir a nossa saúde, tentando atingir a nossa família, tentando nos impedir de romper e de crescer, mas em nome de Jesus, hoje nós vamos frustrar toda a iniciativa, todo o projeto, todo o planejamento das trevas hoje vai ser frustrado, porque ainda que nós estejamos enfrentando dificuldades, nós vamos para o altar, nós vamos para a presença do Senhor, nós vamos para o templo, nós vamos para a casa de Deus, e o Senhor vai mudar a nossa realidade. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, eu profetizo uma mudança de realidade, no lugar do sofrimento, no lugar da dor, no lugar da luta, no lugar da angústia. Eu profetizo a vida do Senhor se manifestando sobre ti. Abre os teus olhos espirituais e veja o Senhor assentado num alto e sublime trono. O Senhor está nesse lugar, o Senhor está agindo na tua vida. Ele sempre foi Deus, Ele sempre se moveu, Ele sempre fez, Ele sempre te cuidou, Ele sempre te ouviu, mas faltava um momento especial, e hoje é esse momento, porque nós pela fé estamos escolhendo, no meio da vida que estamos vivendo, buscar a sua presença. Entra no templo, entra na presença do Senhor, vai para os braços do Pai, e Ele vai fazer infinitamente mais. Vai para a presença do Senhor, e Ele vai te suprir de acordo com a sua riqueza em glória. Vai para a presença do Senhor, e Ele vai fazer um milagre na tua vida. Vem para o teu altar, ainda que o teu corpo não queira, ainda que a tua alma diga que não, ainda que haja um pensamento na tua cabeça dizendo para desistir, vence tudo isso, retira o Uzias, que Uzias morra nas nossas vidas, que o orgulho morra nas nossas vidas, que a nossa vaidade, que o sentimento de que nós podemos, a irreverência que acha, a independência que surge nos nossos corações, achando que sozinhos podemos fazer alguma coisa, caia por terra agora. Sem Jesus, sem Deus, nada nós podemos fazer, mas com Deus, ainda que esteja difícil, com o Senhor, ainda que seja impossível, Ele vai mudar. Ele está mudando a nossa realidade, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus
todas as nossas necessidades. Aleluia! Eu creio num Deus que supre, eu creio num Deus que é vida e manifesta a sua vida em cada um de nós, em nome de Jesus. Ainda que o avivamento tenha tardado, ainda que tenham surgido grandes resistências na minha vida, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que caiu a fortaleza do orgulho, no ano em que caiu a irreverência, no ano em que eu tirei de dentro de mim aquela voz que dizia que eu por mim mesmo poderia fazer alguma coisa, que sem Deus eu poderia ser alguém, no ano em que eu aceitei Jesus, no ano em que eu fui para o templo, no ano em que Isaías retirou Uzias, ele viu o Senhor. Aleluia, que o Senhor, aleluia, transforme a nossa realidade e a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Isaías entra no templo com uma realidade de morte, e ele sai do templo avivado. A palavra do Senhor diz que ele começa vendo o Senhor e acaba sendo tocado por uma brasa viva do altar. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O que tocou na vida de Isaías não foi nada natural, não foi nada humano e carnal. O que marcou a vida de Isaías e fez começar um novo tempo na sua vida foi uma brasa viva, retirada do altar do Senhor, trazida por um anjo. Amém? Tem algo do céu vindo sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Alguns de nós acham que até a gente toma remédio, né? Mas tem coisas na nossa vida que os remédios feitos pelos laboratórios não resolvem. Tem coisas que só Deus pode fazer. E Isaías estava num momento, numa situação que só o toque de Deus podia mudar. E glória a Deus por isso, porque o Senhor então dispensa uma brasa viva do seu altar e toca na vida de Isaías, e ele é avivado. Amém? Chega de resistir, chega de procurar caminhos paliativos e alternativos. O que vai verdadeiramente transformar as nossas vidas é uma nova visão que o Senhor quer nos dar, e um toque dele nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Estamos na campanha Aviva no Senhor, e esse tem que ser o nosso clamor. Deixa o Senhor te avivar, em nome de Jesus. Amém? Fica de pé junto comigo, então vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aponta para a direção da tua casa e vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer por essa noite abençoada, pela tua palavra, pelo teu mover, pelo teu Espírito Santo que agiu nas nossas vidas. Que essa unção que nós compartilhamos, que nós recebemos nessa noite, se estenda aos nossos lares, e que nós tenhamos um restante de semana abençoado. Abençoa nossa casa, nossa família, nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante a luz do seu rosto sobre ti, e que o Senhor te dê a paz, te dê shalom. Vá para o melhor restante de semana da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos em paz, queridos. Deus abençoe a todos.